estupros, torturas, espancamentos, humilhações, roubos e homicídios. Por dia, cerca de 400 mulheres sofrem essas e outras diversas formas de violência no ambiente doméstico aqui em Minas Gerais. E os próprios companheiros, maridos ou namorados representam mais de 40% dos agressores. Os dados são do Diagnóstico da Violência Doméstica e Familiar em Minas Gerais, de 2015 e 2016 e primeiro semestre de 2017, divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. E para combater, prevenir, dar assistência e garantir o direito das mulheres, foi formalizada em Ouro Preto, no final do ano passado, a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A iniciativa é um acordo de cooperação mútua entre diversas entidades do município. E no Dia Internacional da Mulher, eu recebo aqui no estúdio para falar sobre o assunto a Débora Queiroz, que é a presidente da União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto. Débora, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade da UBM estar aqui presente no Plano Aberto. Débora, qual o objetivo dessa rede de enfrentamento da violência contra as mulheres? Ela foi criada como uma alternativa à falta de uma delegacia de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui em Ouro Preto? Vitor, não. Na verdade, a rede ela é criada de acordo com a determinação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência para construir um protocolo comum de atuação e traçar um diagnóstico da situação do nosso município em relação ao enfrentamento à violência e tentar construir uma futura rede de atendimento que atue de forma articulada e construir o diálogo entre os setores que atendem as mulheres em condição de violência. Sim, e qualquer mulher do município pode participar dessa rede, né? Como que elas podem participar? Exato, a rede está aberta para as instituições, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Podem manifestar interesse de compor a rede, desde que atuem direta ou indiretamente com a questão da política de enfrentamento, que lidem com as mulheres de uma maneira geral. Cidadãos, munícipes podem participar das reuniões, mas para construir essa rede tem que lidar diretamente com a questão das mulheres e, enfim. Sim, e Débora, por que Ouro Preto não tem uma delegacia de enfrentamento à violência contra as mulheres até hoje? Pois é, infelizmente essa infraestrutura, né, esse equipamento de extrema importância ainda não foi, né, construído no nosso município. Isso é pauta de diversos movimentos sociais, né, outros movimentos que se formaram inclusive antes da UBM, já levantaram essa bandeira. E é uma luta histórica, né? Então a gente constrói a rede justo para poder também se somar, né, a esses outros movimentos que já vêm lutando pela delegacia, mas também para tentar construir alternativas e esse protocolo comum de atuação. Sim, e Débora, como que ficam esses registros de violência contra a mulher aqui no município? Registro com relação a gênero, raça, escolaridade, há números formais dessa violência aqui, mesmo sem uma delegacia própria? Esses números são colocados sempre pela Secretaria de Segurança, né, Segurança Estadual, de acordo com os boletins de ocorrência que são registrados, né. A gente sabe, obviamente, que as mulheres negras, elas são as principais vítimas de violência, mas a gente ainda não pode dizer se existe, por exemplo, uma subnotificação no município ou se a gente precisa aprofundar um pouco ainda a nossa coleta de dados, porque há muitas mulheres que sofrem violência e não procuram a delegacia, ou então não procuram nenhum apoio, nenhum atendimento, e é isso que a rede precisa detectar e precisa estudar construindo esse diagnóstico. Sim, Débora, e a violência não é só física, né? A violência psicológica também, né? Há casos de violência psicológica aqui na região? Sim, né? A violência psicológica ela primeira, né? O primeiro passo da violência. A violência física e o feminicídio são a ponta do iceberg, né? E a violência psicológica, infelizmente, é cultural. Então, nosso papel é começar a desconstruir o machismo para poder evitar casos de feminicídio.
Sim, e Débora, esses números que a gente trouxe no início da entrevista são assustadores. Esses números têm aumentado os casos de violência contra a mulher ou tem aumentado a denúncia? As estatísticas nos mostram que nos últimos anos houve sim um aumento do número de violência no país, né? Não só no nosso município, não só no estado de Minas Gerais. Isso significa que a conjuntura socioeconômica em que a gente vive com certeza afeta as relações humanas e acaba desaguando aí na condição de violência da mulher. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Sim, Débora, eu queria reforçar antes de terminar a entrevista, as mulheres que sofrerem qualquer tipo de agressão física e psicológica, mesmo não tendo uma delegacia especializada aqui em Ouro Preto, deve fazer o quê? Qual o caminho? Elas devem preferencialmente procurar a delegacia local e aquelas que não estejam numa condição de risco eminente, elas podem denunciar através do Disque 180, né? Então, muitas mulheres acabam denunciando no Disque 180, sofreu uma agressão, mas às vezes não tem coragem de sair de casa, espera o marido sair e liga para o 180, porque esse Disque 180 ele funciona como um disque denúncia, né? Então, esses dados são sigilosos e às vezes a mulher ligando para o Disque 180 se sente um pouco mais confortada do que tomar esse passo, digamos, um pouco mais drástico do que a delegacia. Agora, na condição de violência, a gente recomenda que procure a delegacia local imediatamente. Ok, Débora, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Fica aí o recado, 180, a ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer parte do país, né? E o serviço é 24 horas, não é isso? Isso mesmo, Vitor. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha outras oportunidades também. Obrigada. Obrigado. E para saber mais detalhes sobre a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Ouro Preto, é só acessar a página da União Brasileira de Mulheres na internet. O endereço é facebook.com/ubm.ouropreto. E o Plano Aberto de hoje está terminando. As principais atrações do fim de semana na região estão na nossa agenda cultural, lá na nossa página no Facebook. E que esse dia continue representando a luta por direitos iguais e inspirando novas conquistas pelas mulheres. A você que está em casa, é sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.